Crescimento de tecidos. A laminina, por exemplo, ela está entre a derme e a epiderme. Então, onde você tem pele, tem laminina. Então, assim, é no corpo inteiro mesmo, literalmente. Mas ela também forma uma camada em volta das fibras musculares, todas as células do coração estão envoltas em laminina, todas as células do pulmão estão envoltas em laminina, todos os vasos sanguíneos estão envoltos em laminina. Então, assim, o sistema nervoso é um caso, né, mas ela está presente em muitos outros lugares. É uma proteína muito importante. E ela tem funções sinalizadoras importantes. Por exemplo, se for pensar, ela é uma proteína extracelular, fica fora da célula, da estrutura, né? E se for pensar no colágeno, por exemplo, é uma proteína muito mais familiar, né? Então, todo mundo já ouviu falar em colágeno. Em termos de massa, o colágeno tem maior quantidade, mas o colágeno ele é muito estrutural mesmo, né? Ele é mais de dar propriedades físicas para o tecido, para o corpo, dá preenchimento. A laminina, ela dá preenchimento, mas ela dá estrutura, mas ela também sinaliza, quer dizer, ela instrui, ela diz para a célula, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, ela é realmente, eu diria que, assim, das proteínas que estão fora da célula, certamente é a mais importante. Até, assim, é a primeira que se vê, né? Se você estiver dentro de uma célula, qualquer uma dessas que eu falei, e sair, né? Imagina que você ficou miniaturizado, entrou dentro de uma fibra do coração. Saiu, o que você vai ver? Um mar de laminina por todo lado. Então, ela realmente é importante mesmo. Devia ser até mais valorizada, na minha opinião. Que legal. E existem outras pesquisas que estavam rodando? Então, trabalhar com laminina, muita gente trabalha, né? Ela é usada, inclusive, por exemplo, já ouviu falar em célula de pluripotência induzida, essas IPS. Até a semana passada saiu uma notícia que o Japão tinha aprovado um tratamento novo para Parkinson, com terapia celular. É baseado nessas células, são chamadas... É uma célula-tronco que você deriva de uma célula da pele ou do sangue. Você tira a célula da pessoa, e aí você transforma ela no laboratório numa célula-tronco, e aí depois você faz a célula que você quiser. Entendeu? Isso é o futuro das terapias, né? Você vai poder recompor qualquer tecido do corpo a partir dessas células que são da própria pessoa. Para cultivar a IPS você precisa de laminina, para derivar qualquer tipo de neurônio precisa de laminina, para células musculares também. Então, assim, ela dá muita instrução, né? E ela é usada hoje para muitas coisas, inclusive para cultivo de célula-tronco, vamos dizer assim, quando se faz em laboratório. Então, ela tem muitas funções, tem muito interesse. A polilaminina, que é a laminina que é a forma da laminina que a gente descobriu no laboratório, foi a gente que descobriu. Então, no início, só a gente que trabalhava. Depois disso, outros grupos no mundo começaram a trabalhar. Então, não muitos, né, mas alguns. Então, tem outros laboratórios no mundo que aproveitaram a ideia que a gente desenvolveu e que usam em outros modelos. Interessante, inspirando pesquisas por aí também, né? Que legal. Doutor, tem uma questão que... Um caso é a pesquisa, outra coisa é a prática. A gente sabe que até a aplicação disso, ela pode se perder no caminho. Uma coisa é a aplicação animal, né? Um teste animal. Depois, quando a gente vai tentar em seres humanos, às vezes não funciona. Existe uma questão, até mais para o teu olhar mais clínico, se a gente não... Como entender ao longo desse processo, se a gente não está num efeito placebo, ou realmente a gente consegue direcionar isso para uma aplicação, para a questão de produção mesmo, para aplicação? Olha, a tentativa de recuperação de funções perdidas após uma lesão medular, ela é antiga, né? Muitas tentativas já foram feitas com diferentes processos, com medicação, com cirurgia, inclusive com células-tronco. E agora a gente tem uma expectativa justificada com a polilaminina, porque ela, né, porque a própria doutora Tatiana falou, a professora falou, ela tem um poder de proporcionar uma conexão que foi perdida com a lesão. Então, a partir daí, nós temos que avaliar quais foram os reais benefícios dessa conexão, né? Porque realmente é uma perda drástica de movimento, de
sensações, de controles fisiológicos que os pacientes sofrem quando tem uma lesão. E com a utilização da medicação, né, da substância em larga escala, a gente pode inferir, ou pelo menos tentar a comprovação de que realmente é um caminho que vai proporcionar aos pacientes um melhor desempenho funcional. Então, daí vem o estudo, daí vem o controle. E como é uma patologia que você tem que ter um controle, né, ou pelo menos um acompanhamento desses pacientes, porque os retornos neurológicos eles acontecem gradativamente, diariamente. Então, nós temos que saber o retorno motor, retorno sensitivo, retorno da bexiga, que tudo o paciente vai perdendo, né, quando ele tem uma lesão medular. E se nós temos algo que muda esse curso, essa história, porque uma coisa também assim, depende do tipo de lesão, isso pode acontecer naturalmente, mas não, pode acontecer naturalmente de uma forma melhor, de uma forma mais facilitada, né? E essa forma facilitada pode vir através da polilaminina, né? E é essa a nossa expectativa, só que nós temos que comprovar isso agora num maior número de pessoas. E daí vem o estudo que vai ser realizado. Comenta um pouquinho como que estão os casos de lesão, desse tipo de lesão aqui no Brasil, especificamente também na ACD, quantos pacientes estão na situação? Olha, vou fazer uma estatística. É muito difícil ter essa estatística comprovadamente a nível nacional, né? Em outros países a gente até tem, porque para alguns é até motivo de notificação. Quando se tem uma lesão medular, em alguns países tem que notificar que o paciente teve por determinadas causas. Porque ela pode acontecer por vários motivos. O principal motivo é o traumático. Dentre os traumáticos, o acidente de trânsito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui também é ainda o acidente Dentro dos de trânsito, imagino que os de moto Os de moto recentemente têm tido uma grande frequência. Há uns anos atrás, por uma estatística nossa, porque uma coisa é uma estatística que você faz num centro de referência que recebe os traumáticos, né? Os pacientes que vão precisar de uma cirurgia. Outra coisa é você ter um centro de reabilitação que recebe todos os pacientes, qualquer etiologia. Então, na CD você pode ter a lesão medular por um acidente de trânsito, por um ferimento por arma de fogo, por uma infecção que ocorreu na medula, por evento adverso de uma cirurgia, por vários motivos. O paciente vai ter uma lesão medular. Só que existem centros de referência, por exemplo, de trauma, onde você vai ter os pacientes que têm um trauma, tem um acidente, ficou paraplégico ou tetraplégico, ele vai para esse serviço. Então, você tem uma estatística desse serviço. Na CD, para 900 mil atendimentos que nós fazemos, nós temos 5% de pacientes com diagnóstico de lesão medular. A grande maioria adultos jovens, do sexo masculino, porque são mais expostos